Fala, em brabos. Olha só o que a gente vai ver hoje. Ó como que ele tá, o brabinho. Tá completamente desesperado de ter tanto dinheiro, mas tão desorganizado. Então hoje a gente vai falar sobre como organizar o portfólio, ou melhor, como eu organizo para vocês terem alguns insights aí para a organização do portfólio de vocês. Sem mais palavras ou enrolação. Para que serve você organizar um portfólio? Não é só para organização, mas principalmente, isso é o mais importante, aprendizado, tá? Você tem que revisar suas operações para ver onde você está errando. E aí, basicamente, o que eu faço, eu divido em dois grandes grupos. Um é das carteiras de longo prazo, das posições de longo prazo, e o outro de mais curto prazo. E para isso eu uso principalmente uma única ferramenta, eu gosto de coisas mais minimalistas. Então aqui, esse é o CryptoRank, vocês conseguem acessar aí do computador de vocês. Quando vocês chegam nessa tela, vocês clicam em portfólio. E aí na área de portfólio, vocês vão aqui, adicionar o seu primeiro portfólio. E aí você já pode começar a adicionar. Aqui eu paro um pouco para mostrar para vocês a alternativa do preguiçoso que tem a DeFi. Em DeFi você consegue jogar aqui o endereço público da sua carteira e escolher qual é a blockchain a qual essa carteira faz parte. E basicamente o que esse sistema faz é puxar os dados da sua carteira para conectar e você ter um rastreio aí em tempo real das suas posições. O problema é que nenhum tracker é perfeito, então se você tem NFT não vai funcionar. Por isso que eu cliquei aqui em criar uma carteira manual. Aí a gente escolhe um ativo, vamos supor que eu tenho 0,01 que eu comprei a 50 mil, tá? Comprei 0,01 bitcoins a 50 mil, adiciono essa transação para essa minha primeira carteira. E aí eu venho aqui em edição e eu posso mudar o nome. Posso colocar aqui, carteira de hold e position. Opa, será que não cabe? Não. Então a gente põe assim, carteira longo prazo. Pronto, melhor até, né? Mais clean. E aí na nossa carteira de longo prazo a gente vem em alocação e vocês vão ver que o nosso Bitcoin já está aqui. A gente tem aí R$ 1.000 que a gente comprou no Bitcoin. Se vocês verem transações, olha o que vai aparecer. Que foi comprado 0,01 Bitcoins a um preço de 50 mil, o que totaliza hoje R$ 500. $500, perdão. Vamos supor que essa compra que eu fiz a 50 mil, eu já vendi uma parte. Então eu venho aqui, clico Bitcoin, venda, e aí eu coloco, olha, daquele 0,01 eu vendi metade. E aí eu tenho que ticar essa parte aqui para mostrar a quanto que eu vendi. Vamos supor que eu vendi a 80 mil. Pronto. Então, quando eu vendi 80 mil essa quantia, eu ganhei $400. E aí, quando eu clico adicionar transação, olha o que aparece. Eu tenho um Bitcoin que eu comprei a 500, esse 0,01. Quando ele chegou em 80 mil, eu vendi metade e ganhei $400. E agora, se você vier em alocação, eu ainda estou carregando metade daquela minha posição inicial. E eu ainda tenho $400 que eu recebi de lucro da transação anterior, quando isso aqui subiu de 50 para 80. Então pronto, eu já tenho aqui uma organização da minha carteira atual. Vejam que eu estou com o meu lucro aqui distribuído. Eu já realizei uma parte desse lucro e ainda não realizei uma outra parte, tá? É assim que você organiza sua carteira de maneira manual. Isso é para todas as posições de longo prazo. Então vamos supor aqui uma outra situação em que você tem Solana para longo prazo. E aí você tem duas Solanas que você comprou. Vamos ver aqui até no gráfico para dar uma visão bem realista para vocês. Espera aí que o computador aqui está funcionando a gás. Tá devagar. Aqui, não, vamos pegar um papel maior aí, um papel que vocês compram. Vamos pegar Solana, né? Solana USDT no spot. Vamos supor que você é um brabo, então você sabe onde você comprou, né? Aqui, ó. Pronto. Você comprou aqui em 150.
Então a gente volta e a gente comprou a 150. Vejam que eu posso agora usar para comprar esses 150 os dólares que eu tenho na carteira. Então, em momentos subsequentes, quando vocês estiverem comprando usando o próprio dinheiro da carteira de hold, vocês podem deduzir, mas essa aqui é uma operação antiga que eu fiz antes de montar esse portfólio aqui no CryptoRank. Então eu não quero que ele seja deduzido dos meus dólares, porque esses dólares ainda estão lá. Aí eu comprei agora a Solana e eu estou mantendo ela em hold. Então eu percebo aqui que eu tenho duas Solanas, representando na época R$ 300. E agora a gente tem esses valores aqui porque ela valorizou, o Bitcoin valorizou e o dólar está parado aqui porque eu estou segurando ele para uma queda, conforme os criptobrabos ensinam na gestão de risco. Pronto. Uma vez que você adicionar todas as questões aqui, sua carteira de longo prazo está organizada. E por que você tem que fazer isso manualmente? Porque às vezes, e só para dar um exemplo, ó, se a gente pega aqui, por exemplo, isso aqui é a carteira do criptobrabo da Solana. Eu tenho aqui a Marinade Finance. Aí depois eu posso ter, por exemplo, aqui uma posição aberta, Cubic. Aí eu posso ter aqui uma outra posição. Vocês veem que não tem como vocês rastrearem automaticamente todas essas diferentes fontes? Como criptomoeda é naturalmente descentralizado, você tem que organizar de maneira centralizada manualmente para ter um controle realmente correto, tá? Para carteira de longo prazo é isso. Agora você vem aqui em Edit, Portfólio, você vem nesse mais e você cria um novo portfólio manual. E agora vamos falar que esse portfólio aqui é um portfólio mais de curto prazo. Lembra que eu falei para vocês aqui que eu tenho uma carteira de hold e position e outra de swing trade? Para swing trade, eu vou pegar um caso dessa moeda aqui, que a gente vê aqui que eu estou com uma posição aberta de swing trade nessa conta fictícia. E aí, por exemplo, aqui eu tenho esse valor de preço com esse valor de quantidade comprada com esse volume de transação. Então a gente pega e adiciona ao CryptoRank essa posição, 420.662.408. 420.662.008, é isso mesmo? 408. Pronto. Essa é a quantidade. E qual foi o valor de compra? 000503387. 503387. Então quando a gente coloca aqui adicionar, veja que agora eu tenho uma outra carteira cujo nome eu vou editar aqui como a carteira chamada Swing Trade, tá? E aí basicamente o que a gente tem agora aqui é uma carteira de Cubic em que eu estou com esse volume. Vejam que a transação já foi efetuada aqui, está organizada. Vejam que o balanço está atualizado aqui e com o passar dos dias ele vai fazer uma curva do seu balanço para mostrar como o seu portfólio está se desenvolvendo, tá? Mas vejam que no swing trade as operações são mais rápidas. E nessa conta fictícia já foi feita a venda de uma parte das minhas posições aqui, que também pode ser comprovada aqui. Então o que a gente aparece aqui? Vamos ler. Se eu tenho uma venda a mercado, nesse valor de preço dessa quantidade de cubics. Então a gente vai pegar e vai adicionar essa transação, colocar o token, venda, e agora eu vejo aqui qual que é o volume de venda, 58839. 58839 565. E o valor de venda foi qual? 4269. Então vem aqui, 4269. Eu quero adicionar o dólar que eu tirei de lucro à minha conta, afinal de contas ele continua na conta de swing trade. Então agora eu tenho aqui um restante de dólar e eu ainda tenho isso em posições abertas de Cubic. Se eu vier aqui, olha só, eu vendi isso em troca de USDT nesta data, o que me deu então um total da transação de
ter vendido 250 dólares em Cubic e ter comprado 250 em dólar, que é exatamente o que foi feito nessa venda aqui, tá? E aí, basicamente, o que você consegue fazer, então, é manter suas operações todas organizadas assim. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Então, tem essa moeda aqui embaixo, e cada corretora vai ter um jeito diferente de informar isso, mas em todas as corretoras há algum tipo de forma de informar. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, outra carteira fictícia, e aí você tem Alt USDT com uma posição alavancada. E aí que vem o grande problema. Porque como que eu vou pôr uma posição alavancada para colocar aqui para mim o valor do meu portfólio? Numa operação alavancada eu opero com dinheiro emprestado que eu não tenho. Então colocar isso aqui no CryptoRank é bem problemático. Vejam que quando eu fiz aqui a compra da Cubic foi no mercado à vista, no mercado spot. E no mercado spot a gente opera só com o dinheiro que a gente tem. E aí vem o grande pulo do gato que eu queria mostrar para vocês. Quando vocês vão montar o portfólio de vocês com uma carteira de longo prazo e uma carteira de swing trade, vocês só devem preencher na sua carteira de swing trade aquilo que vocês não estão operando de maneira alavancada. Senão, vocês vão dar maior confusão na carteira de vocês. Ah, mas Paulo, então como que eu faço para cuidar das minhas posições aí alavancadas? Pois é, aí vocês têm algumas opções, tá? Aqui eu faço, e sempre eu vou falar a verdade para vocês, não tenho muito por que ficar inventando história, eu não crio um portfólio para elas, porque a própria corretora me dá esse tipo de informação. Eu sei o ponto de abertura, eu sei o ponto de venda. Agora, no momento em que eu fechar essa operação, aí fica mais fácil da gente fazer a avaliação. Porque eu vou vir aqui Alt USDT. Vamos supor que eu comprei nessa zona de preço aqui, mas que o preço já veio até aqui e eu fechei minha posição. Então, inicialmente, eu tinha 3.450, houve uma valorização de 100% do portfólio e agora eu vendi metade. Como que eu faço? Eu venho aqui na minha carteira de swing trades, certo? E aí eu adiciono essa operação. Alt, eu comprei 3.450. Ah, da onde você tirou esse valor? Daqui, ó. 3.450 a 0,14806. 0,14806, certo? Essa compra aqui, ela foi uma compra que eu usei um dinheiro que eu ainda não tinha colocado aqui no CryptoRank. Então, a princípio, eu não preciso adicionar dólar, não preciso usar os dólares da minha carteira para abrir essa posição aqui no portfólio. Então, eu tenho aqui esse valor. Mas eu já vendi todas essas posições aqui nessa região. Então, no 0,29612, eu venho aqui e aí depois que a operação já acabou, eu coloco aqui quanto que foi vendido, 3.450. Qual foi o valor de venda? 29.612, 0,29612. E aí, vejam, é venda, né? Opa, pera aí, ó. Eu inclusive posso colocar máximo, ele já preenche para mim. 29.0612, era isso mesmo? Aqui, não tem um zero. 29.612, tá? Venho aqui, adiciono a quantidade ao meu hold. E aí eu não sei por que não está funcionando, deveria estar. Beleza. Vamos por aqui ver por que não foi. Vendi essa posição nessa diferença e agora, como não funcionou, eu preciso deduzir a diferença entre as duas para conseguir calcular meu lucro, que vai dar 512 dólares. Então eu venho aqui, USD,
E aí eu coloco aqui, $512 que eu comprei. Ah, mas por que você está fazendo isso? Porque como vocês viram, deu um bug e eu não conseguia clicar o botão. É assim mesmo. Mas o importante é que vocês tenham aí um controle adequado das suas transações. Aqui estão todos. Vejam que esses três são uma única operação em que você comprou por um preço, vendeu por outro e pegou o dólar restante. Vejam que aqui aconteceu a mesma coisa, comprou por um preço, vendeu por outro e ficou com o dólar restante. E esse é o tipo de operação que vai te ajudar a controlar como que está o seu portfólio de swing trade. Você consegue ver o profit total, quanto que você ainda não realizou. Nesse caso, aqui que eu não realizei ainda, né? A Cube que ainda não foi realizada. E aí, basicamente, eu tenho aqui um portfólio de swing trade organizado e um portfólio de carteira de longo prazo também organizado de maneira separada, tá? É assim que eu faço. É assim que eu acho que é a melhor maneira. Geralmente, e foi isso que os brabos estavam me perguntando, né? Onde que eu vou ver na minha corretora? Todas as corretoras têm algum lugar onde você consegue ver seus preços de compra, tá? Inclusive a Bybit, que é a que a gente usa. Esse aqui, por exemplo, para as posições de futuros, você consegue ver super fácil aqui. Mas vamos supor que uma posição foi fechada. Ou então vamos supor que você está no spot. Também tem um local. Mas quando vocês vierem nos seus assets, e vamos lá, a gente pode dar uma olhadinha aqui para vocês darem uma olhada. Vamos lá. Basicamente o que vocês têm aqui, ó, são dados, né, do futuro das carteiras, dados relativos à quantidade de dinheiro nessa carteira, e aí vocês conseguem sempre procurar para achar onde foram feitas no spot as principais transferências. E olha aqui, ó, eu tenho, quando eu paro e clico na moeda, todo o histórico de transações dessa moeda, tá? Se eu tivesse outras operações abertas, eu poderia clicar e também ver. Veja que a BitGet ela é bem organizadinha, né? Você consegue com bastante facilidade achar essas questões. BTCC também. Então é só vocês procurarem na corretora de vocês onde que esses dados estão e depois que vocês encerrarem uma operação de swing trade, vocês colocarem o valor da transação que vocês fizeram. Lembrem-se que eu tive uma colocação importante que eu pus para vocês. Quando vocês forem fazer uma operação alavancada, em particular, é muito importante que vocês só coloquem aqui o que realmente veio como resultado da operação. Então vocês já vão fazer isso aqui e rapidamente vocês vão ter que vocês compraram isso, venderam isso e tiveram isso de lucro. Isso ajuda vocês a evitarem de calcular duas vezes o mesmo valor. Porque como você está aqui com um lucro ou uma posição dupla, né? Você pode se confundir e colocar aqui esse valor que na verdade é o dobro do patrimônio que você de fato usou, e isso vai dar a sensação falsa de que você tem um balanço maior do que você realmente teria, tá? Então é basicamente isso, gente. Sem enrolação, sem inventar outras coisas, tá? É assim que você organiza a carteira. E aí o que eu estava falando para vocês logo no início é que isso serve para feedback e aprendizado. Então cada pessoa organiza de um jeito, mas uma coisa importante você ter é um diário de trade, tá? Diário de trade. E aí você pode colocar, ó, swing trade cubic. Você pode pôr os dados aqui e você fala compra em ruptura de máxima histórica. Por exemplo, que não era máxima histórica, mas era máxima local essa aqui, né? Vamos lá. Para vocês verem na prática mesmo como que faz, né? Faz parte do trabalho de um trader que tem sucesso nas operações ser muito organizado. Não é a parte mais legal, mas é uma das partes mais importantes. Tinha esse topo local, eu estava aguardando que fosse rompido. Quando foi rompido, ele fez 50% no mesmo dia. Depois recuou,
tocou exatamente na zona inicial de compra. Os brabos sempre pegam essas zonas de ouro. E aí agora tá andando. Cheguei a realizar uma parte aqui porque eu estava querendo usar esse capital para alguma outra coisa. E agora o preço está andando, tá? Por que que eu fiz essa compra aqui? É importante você colocar e você ter esse hábito de ter um diário mesmo de trade, porque o diário vai te ajudar. Compra de ruptura de máxima histórica, modelo operacional 3x5, quem conhece sabe, quem sabe sabe. Modelo operacional 3x5 em all time high. Não é all time high, mas é um topo local. Em topo local. Saída parcial após 50% para realocação em posição mais exponencial. Por exemplo, eu poderia... E esse aqui é uma coisa que você faz só para você, tá? Que é uma hora de você ser sincero. Saída poderia ser: fiquei com medo de o mercado derreter e tirar meu lucro. Não houve racionalidade na decisão. Porque isso aqui é uma hora de você realmente aprender, tá? Então eu recomendaria para você essas duas coisas. Tenha uma divisão conforme o tamanho o tempo de duração dos trades e tenham um diário de trade. Eu tenho essas duas coisas e é o que mais ajuda você a evoluir, tá? A gente não tá aqui para se divertir, né? Também, mas a gente tá aqui principalmente para conseguir ter resultado. E a melhor maneira de ter resultado é você estar bem organizado. Essa forma aqui é a mais prática, é a mais direta. E a outra forma para os preguiçosos é você entrar aqui, criar uma nova carteira. Perdão, eu sempre confundo isso. E aí você tem, vamos supor, uma carteira da Solana. E aí você cola o endereço. Eu estou me referindo a isso aqui, ó. Esse endereço, se eu colasse aqui, desse conectar carteira, apareceria aqui todo o balanço e todas as posições e todo o histórico de transações dessa carteira em particular. Mas veja, a quantidade de carteira diferente que a gente acaba tendo, e mesmo dentro de um desses aplicativos eu posso ter várias carteiras, né? Então, se vocês fizerem isso, vocês saibam que vocês não vão ter todas as suas carteiras facilmente organizadas, vai ficar muita coisa. E saibam que sempre que você tenta jogar esse endereço num desses sistemas de tracker de carteira, nunca tudo que você tem vai realmente ser computado. Se você tem NFT, se você tem algum ativo muito desconhecido, ele não vai ser computado de maneira direta aqui. Fechou, gente? Se vocês gostaram, deixa o like, manda comentário no canal se vocês tiverem outras sugestões de conteúdo. Acompanhe o Brabinho na jornada deles a se tornar um trader intermediário, porque ele ainda é iniciante. E a gente se vê no próximo tutorial em que eu continuarei ensinando para vocês alguns conceitos fundamentais. Fechou, galera? Abração, até mais. Fui!